Olá pessoal, sou o professor Alexandre Sena do canal Senamate. Irei resolver com vocês questões da Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP. Iremos começar com a prova de 2016 da segunda fase, ok? Vamos lá? A primeira questão da nossa revisão da OBMEP 2016 vai ser a segunda fase nível 1. Vem aqui comigo. Que diz o seguinte: sem usar o algarismo zero, Carolina escreveu todos os números de 3 algarismos diferentes nos quais o algarismo do meio é maior do que os outros dois. Por exemplo, Carolina escreveu 241, mas não escreveu 570, nem 464, nem 123. A pergunta é o seguinte, da letra A: quais são os números que Carolina escreveu com algarismo do meio igual a 3? Então, vamos ver aqui. Na questão A, ele falou que aqui no meio teria que ser 3, ok, pessoal? 3. Sendo que a ordem diz o seguinte, aqui, ó, olha o que ele falou. Aqui ele deu informação. O do meio tem que ser maior do que os outros dois e não pode ter 0, ok, pessoal? Então é o seguinte, quais são os números que são menores que 3? Vamos ver aqui. Menores que 3, 0, 1 e 2, pessoal. Sendo que o 0 não pode, né? Então, quantos números nós temos aqui? 2 números. Significa dizer que nesse primeiro aqui da centena, nós só podemos utilizar ou 1 ou 2, ou seja, nós teremos duas possibilidades, ok? Duas possibilidades. O 3 já está lá, então é uma única possibilidade. Agora, digamos, se 1 estar aqui, nós tínhamos duas, o 1 está aqui, usamos ele aqui, significa dizer que o 2 poderia estar aqui, ou 1, ou seja, ficaríamos com a casa da unidade com apenas uma possibilidade, ok? Fazendo o produto, nós temos 2 vezes 1 vezes 1. Então, a letra A é a resposta 2. Existem duas possibilidades. Quais são essas possibilidades? Só para a gente ter uma ideia aqui. Ele pode ser o 1, o 3 e o 2. E ele pode ser o 2, o 3 e o 1. Ok, pessoal? Uma questãozinha bem simples, né? Vamos agora para o item B, que diz o seguinte: quantos números Carolina escreveu com algarismo do meio igual a 7? Observe que é praticamente a mesma pergunta da letra A. Então, aqui, nós iremos escrever no meio, na casa das dezenas, 7. Ok, pessoal? Então, vamos lá, fazer a mesma coisa que nós fizemos lá do 3. Quais são os números menores que 3? Nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 0, segundo a questão, não entra. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui 6 números que poderíamos colocar aqui na casa das centenas, né? Sendo que só pode ficar 1, você sabe disso. Então, aqui nós temos 6 possibilidades. 6 possibilidades na casa das centenas. Na casa da dezena é o único 7, então é um único número, certo? Então, nós já usamos desses 6 um número aqui na centena. Então, sobrou para mim 5. Né? Então, o próximo, na casa da unidade, nós temos 5 possibilidades. Fazendo o produto disso, nós temos 3 vezes 1, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 5, 30. Então, nós temos aí 30 possibilidades com o número 7 na casa das dezenas. O item C diz o seguinte: quantos números Carolina escreveu ao todo? Pois bem, vamos lá. Nós sabemos que o 0, segundo a questão, não entra, tá, pessoal? Isso vai servir para os demais que estão aqui, ó. Onde tiver 0, você não vai utilizar, tá certo? A questão fala que o 0 não é usado. Ok. Então, vamos seguir. No caso do 1, observe que o número menor que 1 é 0. O 0 não entra, né? O número menor que 2 é 0 e 1. O 0 não entra, ok? Então, vamos para o 3.
O que é que nós temos de 3? Do 3 nós temos o 0, que eu já cortei, o 1 e o 2. Observe que a questão fala em 3 algarismos, não é? Então, eu tenho que ter, além daquele número solicitado, mais 2, né? No caso, o 2, por exemplo, 0 e 1 só tem 2, mas eu corto o 0, só fica 1, então não pode ser o 2, ok? Então, iremos fazer a partir do 3. Então, aqui, com o 3 aqui no meio, ó, pessoal, com o 3 aqui no meio, nós teremos quantas possibilidades? Observe que sobrou para mim aqui o 1, né? O 1 e o 2. Então, eu tenho duas possibilidades. Significa dizer que eu vou ter 2 vezes 1, que é o 3, né? E o 1, certo? Porque se eu boto um número aqui, eu tenho duas possibilidades. Um eu vou usar aqui. Só vai sobrar um para colocar aqui, ok, pessoal? Ordem decrescente. Então, o resultado desse amigo aqui, 2 vezes 1 vezes 1, vai ser 2. A mesma coisa acontece usando o número 4, né, pessoal? Olhando aqui a minha tabelinha, eu tenho 1, 2 e 3. Então, para a casa das centenas, eu tenho 3 números. Então, eu vou ter 3 possibilidades, não é? Vezes 1, que é o 4, e vezes 2, né? Porque lembra que é ordem decrescente. Aqui eu usei 3, 1 já está aqui, então sobrou para mim 2. Isso aqui vai me dar o número 6. São 6 possibilidades com 4 no meio. Vamos agora para o 5. Mesma coisa o 5. Eu tenho agora o número 1, 2, 3 e o 4. Então, eu tenho 4 possibilidades na casa da centena, uma apenas na casa da dezena e 3 na casa da unidade. No caso, eu passo a ter 12 possibilidades com o número 5. Vamos agora para o 6. Observe que o 6 eu tenho do 1 ao 5. São 5 possibilidades para centenas, né? Então, tenho 5 aqui. O 6 é 1, né? Ordem decrescente do 5. Já tenho aqui na frente na centena, então a cada unidade vai ter 4. 5 vezes 1 vezes 4, eu vou ter 20. Ok? Vamos para o 7 agora. 7. Eu tenho 6 números para distribuir na centena e na unidade. Então, eu tenho aqui 6, né? 1, que é o próprio 7, e 5. Isso vai me dar um total de 30 possibilidades com 7 no meio. Vamos para o 8. O 8 eu tenho do 1 ao 7, então eu tenho 7 possibilidades para a centena, 1 na dezena e 6 na unidade. Ou seja, 7 vezes 1 vezes 6, eu vou ter aí 42, ok? Vem agora para aqui, para o 9. Aí vem, do 1 até o 8 são 8 chances, então eu tenho 8 números, né? 8, uma possibilidade para dezena e 7 para unidade, que isso vai me dar aí 8 vezes 1 vezes 7, 56. Agora iremos somar todas as possibilidades. Pois bem, então, pegando aí o 2, né, como tinha falado, o 2, né, somando a 6, mais 12, mais 20, mais o 30, 42 e o 56. Né? Somando todos, eu passo a ter um total de 168 possibilidades, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 3. Na brincadeira de vai e volta, Xavier, Yara e Zezé começam junto na casa A e pulam simultaneamente de casa em casa, indo de A para B ou voltando de B para A várias vezes. Xavier faz o caminho pelas casas triangulares, Yara pela casa quadrangular e Zezé pelas casas hexagonais. Cada uma das crianças só retorna pelo caminho em que veio depois de chegar à casa A ou à casa B. Em que casa cada uma das crianças estará após pular exatamente 10 vezes? Né? A questão fala que iremos usar X para Xavier, tá? Representar Xavier pelo X. Então, vamos lá. Digamos que Xavier está aqui no A. Então, ele vai pular. Aí vem para 1, né? Triângulo, primeiro triângulo. Aí 2, 3, 4. Voltando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, Xavier
ele vai ficar aqui, tá certo? Agora a questão fala que iremos usar Y para marcar a casa em que estará Yara, né? Sabemos que Yara pula para a parte quadrangular, então Yara está aqui, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então Yara vai ficar aqui, tá ok? E para representar Zezé, utilizou a letra Z, que vai pelas figuras hexagonais. Então Zezé vem aqui, ó, pessoal. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí voltando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o Zezé vai ficar aqui, ok, pessoal? Item B fala o seguinte: após iniciar a brincadeira, quantos pulos cada um deles dará até se encontrar novamente na casa A? É o seguinte, pessoal, vamos começar por Xavier, né? Xavier vai pelas casas triangulares, tá? Então Xavier está aqui, tá? Ele está aqui no A, então ele pula 1, 2, 3, 4, voltando 5, 6, 7, 8. Então Xavier vai e volta 8 vezes, tá certo? Agora vamos para Yara, que está representada aí por Y. Então Yara pelo quadrangular, no caso ela vem para cá, tá? Yara é para aqui. Então 1, 2, 3, 4. Então Yara vai e volta 4, tá? Agora vamos para Zezé, que está representado por Z. Zezé veio pelo hexagonal, então vai. Zezé está aqui, aí ele pula para aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 vezes, né? Zezé vai e volta, deu aí 6 pulos, tá ok, pessoal? Então nós temos isso aqui. A pergunta fala quantos pulos cada um delas vai dar, tá aí 8, 4 e 6, até eles se encontrarem. Neste caso nós teremos que fazer um MMC, tá? Do 8, 4 e 6. Então vamos lá. O MMC de 4, 8 e 6 vai dar o seguinte, vamos lá. 4 dividido por 2, nós temos 2 aqui, ó. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, nós temos 3. De novo por 2, né? Porque temos elementos pares aqui. 2 por 2, 1. 4 dividido por 2 dá 2. 3 não dá, você repete. Novamente por 2, porque ainda temos elementos pares. 1. 2 dividido por 2, 1. 3. Agora vai por 3. Nós teremos 1, 1 e 1. Fechando aqui, nós teríamos 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, pessoal, eles vão se encontrar na 24ª, né? 24º pulo, tá ok? Até a próxima. Item C, que fala o seguinte: explique por que as crianças nunca se encontrarão na casa B. Então vamos lá. Vamos começar primeiro por Xavier, tá ok? Xavier está aqui. Então observe, do ponto A para o ponto B, não é? Xavier vai dar 1, 2, 3, 4. Então o primeiro encontro com B vai ser em 4. Observe que ele vai voltar para A em 4, certo? E depois vai voltar de novo para B em mais 4, então 8, né? Então Xavier aqui passa a ter 8, mas você observe que ele já tinha dado 4, então 8 mais 4, 12. Ok, pessoal? Pronto. Observe também que ele parou aqui, então ele vai novamente e volta novamente mais 8, então 8 com 12, 20. E assim em diante, ok? E assim em diante. Vamos agora para Yara.
Yara é o quadrangular. Então, ó, Yara está aqui, ele vai ter 1, 2. Significa dizer que o primeiro encontro de Yara com B vai ser 2, certo? Depois ele vai pegar 2 para voltar, 2 para voltar de novo. Então, são 4. 4 com 2 que já tem, 6. Ok, pessoal? Agora, novamente, observe que eu vou ter que fazer de 4 em 4. Então, o próximo vai ser 10. E assim sucessivamente, ok? Agora, vamos para Zezé. Zezé é o hexagonal. Aí ele vem aqui, ó. Zezé está aqui. Ele pula 1, 2 e 3. Então, o primeiro encontro de Zezé com B vai ser 3. Sendo que ele vai levar 3 para ir e 3 para voltar. Não é? Então, vai ser 6. Como já tem 3, vai para 9, né? Porque 6 com 3 dá 9. Então, você percebeu que vai de 6 em 6. Já tem 9, com mais 6, 15. E assim sucessivamente. O que é que eu vou perceber aqui? Veja bem, x, no caso aqui do Xavier, são números pares. Percebeu? Pares. São números pares. No caso de Yara, também são números pares. Aqui, ó, números pares. Né? Já no caso de Zezé, são números ímpares. Então está provado porque eles nunca se encontrarão. Não é? Tem um par. Se Zezé fosse, né, Zezé fosse fosse par, significaria dizer que os dois se encontram, que os três se encontrariam. Agora você tem dois pares e um ímpar. Está provado porque eles não se encontrarão. Tá? Questão de número 5 diz o seguinte: Joana fez um quadriculado com 5 linhas e 16 colunas, com as casas amarelas seguindo o padrão da figura, ou seja, subindo e descendo diagonalmente. Em seguida, ela escreveu os números naturais nas casas amarelas em ordem crescente, a partir do 1, de cima para baixo e da esquerda para a direita. Observe abaixo como Joana começou a escrever os números do quadriculado. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, como a questão fala, né, nós temos 5 linhas e 16 colunas, certo? 5 linhas e 16 colunas. O item A fala o seguinte: qual foi o maior número que Joana escreveu na coluna 9? Aí ficou mais fácil, né, pessoal? Porque agora é só você preencher. Por exemplo, tem um 2, vou seguindo, a ordem crescente. 3, 4, 5, 6, 7. O próximo é 8, né? Então, aqui eu vou colocar o 8, né? Aqui o 9, observe que ele quer até a coluna, o maior da coluna 9. Então, agora vem 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, 16 aqui, ó, o maior número é 16. Ok, pessoal? Item B. Qual foi o maior número que Joana escreveu na coluna 16? Joana quer aqui, ó, pessoal. Quer saber qual o valor daqui, ok? Então é o seguinte. Eu vou separar, certo, por bloco. Observe que aqui, ó, no quarto bloco, o último número dele é 7, certo? Então, se você perceber aqui no segundo bloco, eu terei 14. Por quê? Como é segundo vezes esse 7 do primeiro dá 14. Significa dizer que no terceiro bloco é só você multiplicar por 3, ou seja, 3 vezes 7, eu vou ter aí 21, certo? Agora, no quarto bloco, como é quarto, 4 vezes 7, eu vou ter 28, ok? Então, iremos fazer o seguinte: como nós temos essa repetição de bloco de 4 em 4, vamos pegar o 2016, que é o que nós estamos procurando, e vamos dividir isso aí por 4, tá, pessoal? Isso aqui vai dar 504, certo? Ok? Então é o seguinte: como é que a gente vai achar a colocação que está na coluna de 2016? Simples demais. É só pegar o
504 colunas e vamos multiplicá-lo por, ou seja, blocos, né? Vamos multiplicar por 7, pessoal. Isso aí vai me dar 3.528. 528, ok? Item C diz o seguinte: em qual coluna foi escrito o número 597, tá? O 597 está aqui, é o seguinte, pessoal, vamos obedecer um padrão, tá ok? Por exemplo, se eu pego esse 1 aqui e soma 7, eu vou ter 8. Se pegar o 8 e somar 7, eu vou ter 15. A mesma coisa vai ser para a segunda linha. Se eu tenho 3 somado a 7, eu vou ter 10. Se eu pegar esse 6 somado a 7, eu vou ter 13. Vamos para a terceira linha. 5 mais 7 vai dar 12, certo, pessoal? Se eu somar 7 a 4, eu terei 11. 7 a 7, vou ter também 14. E na última aqui, 7 mais 2, eu terei 9. E 7 mais 9, eu terei 16. Então, o padrão que nós iremos obedecer é de 7 em 7. O que é que eu irei fazer? Eu vou dividir isso aqui por 7, tá, pessoal? Por 7. O que é que eu terei? Nessa divisão, eu terei como quociente aí 85 e resto 2, certo? E resto 2. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos 85 blocos, certo? Lembre que nós separamos por bloco. Em cada bloco nós tínhamos 4 colunas, né? Então, vamos pegar 85 blocos e multiplicar por 4 colunas. Isso aqui vai me dar 340 colunas, certo? Não é a resposta ainda. Lembra aqui do resto? 2. Cada coluna tem o que, pessoal? 2. Então, essa sobra aqui, 2, na verdade é uma coluna a mais. Significa dizer que eu terei 340 somado a 1. Então, a minha resposta passa a ser aí 341, ok? Item D diz o seguinte: em qual coluna a soma dos dois números escritos é 713? É o seguinte, pessoal, vamos achar um padrão, mas dessa vez de coluna, ok? Então, iremos fazer o seguinte. Vamos botar aqui o C de coluna, certo? E iremos fazer o seguinte. Para a primeira coluna, somado a 4 colunas por bloco, porque nós estamos trabalhando por blocos, nós teremos o seguinte. Se eu pegar essa primeira aqui, ó, pessoal, nós temos 1 mais 2, 3, certo? Agora aqui a quinta, não é? Essa daqui, a quinta. 8 mais 9, nós temos 17, ok? E agora iremos pegar o 9, que é o 15 mais o 16, 31, ok? O que é que nós percebemos aqui? Que nós temos um múltiplo de 14 somado a 3. Vamos ver isso. Por exemplo, se eu pego aqui o 14. 14 vezes 1 dá 14. Somado a 3 vai dar o quê? 17. Não é, pessoal? Se eu multiplico aqui por 2 dá 28. 28 somado a 3 vai dar 31. Vamos agora para a segunda coluna. Nós temos a segunda coluna somada a 4 por bloco, né? Então, a segunda coluna é aqui, ó, do 3 e o 4, que somando eu vou ter 7, né? Aí, depois eu vou aqui para a sexta, que é 10, mais 11, 21. Certo, pessoal? Aí, depois eu vou para aqui, para 10, né? Que é 17 mais 18, 35. Então, isso quer dizer o quê? Que eu terei múltiplos de 14 somado a 7. Vamos verificar novamente? 1 vezes 14 dá 14, somado a 7 dá 21. Vamos testar de novo. 2 vezes 14 vai dar 28, que somado a 7 vai dar 35. Não iremos para a coluna 3. Por quê? Porque só tem uma parte amarela, tem que ser de 2 em 2. Então, vamos para a coluna 4. Coluna 4 mais 4 colunas por bloco. Nós teremos o seguinte. Na coluna 4, que é essa coluna aqui, nós teremos 6 mais 7, nós teremos 13, ok? Agora, teremos aqui, na coluna 8, nós teremos 13 mais 14, nós teremos aí 27, ok, pessoal? E aqui, para encerrar, nós temos a 12, que é
a coluna 20 mais 21, que vai ser aí 41, tá, pessoal? 41. Isso quer dizer o quê? Que nós teremos múltiplos de 14 somado a 13, ok? Iremos fazer o seguinte agora. Como nós sabemos que o múltiplo é 14, vamos pegar o nosso 713 e dividir por 14, tá? 713 e dividir por 14. 713 e dividir por 14. Dividindo isso aqui por 14, o que é que nós teremos? Nós teremos um quociente de 50, certo, pessoal? De 50. E resta o que, pessoal? 13. Ok? Resta 13. Então, o que é que nós iremos fazer? Qual é aqui nessa tabelinha nossa, não é? Que é o múltiplo de 14 com o resto 13. É essa aqui, ó, pessoal. O 13 aqui, ó. Tá vendo? Então, significa dizer que nós iremos trabalhar a coluna 4 mais 4 por bloco, né? Então, teremos o seguinte. 4 mais 4 vezes 50. Lembra que nós temos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o bloco, tá? Aqui é o bloco. Certo? 50 blocos. Isso quer dizer que nós teremos o quê? 4 mais 200, não é? Somando, nós teremos 201. Ok, pessoal?